Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. A gente vai falar ainda um pouquinho aqui da saída do Vojvoda do Fortaleza e da procura do Fortaleza por treinadores, tá? Então a gente vai falar rapidamente sobre esses assuntos, que é, a saída do Vojvoda merece uma reflexão, né? Porque não é uma simples saída de um treinador de um simples clube. É a saída de uma pessoa que tornou a história do Fortaleza diferente, modificou a história do Fortaleza. Então tem um peso muito grande essa saída. Então a gente vai fazer o comentário sobre isso na minha visão, principalmente de quem está de fora, né? Porque a visão do torcedor é uma, e de quem não é torcedor, mas gosta do futebol é outra. E a visão dos antes são outra. É óbvio. Né? Então a gente vai falar sobre isso e sobre a procura de treinador. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Lion, aquele que queria, o que não queria a saída do Vojvoda, para os que estão felizes com essa saída, pelos que estão tristes, para todos. E para os que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração que se frango está lá no compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma forma de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então curta, compartilhe e hype os vídeos do seu amigo Magalhães. Então vamos lá, galera. Eu já falei sobre esse assunto, tá? Mas vale um capítulo mais especial, um vídeo um pouquinho mais longo. A gente não está falando de uma saída, como eu disse na introdução, de qualquer treinador. A gente está falando de uma pessoa, né, que sempre respeitou o Fortaleza. A gente está falando de um cara que recebeu inúmeras propostas para ganhar muito mais, e não saiu. Vou dar aqui um exemplo, dar um exemplo. O Flamengo queria o Vojvoda. Você imagina o valor do salário que o Flamengo deve ter oferecido para ele. E teve outros que quiseram o Vojvoda. E ele não saiu. Ele ficou por causa do trabalho. Além disso, ele fez um grande trabalho. Ele fez história. Ele escreveu uma página espetacular no Fortaleza. Teve erros e acertos. Lógico, ele é um treinador novo. Teve erros e acertos. O Fortaleza foi ótimo para ele foi ótimo para o Fortaleza, foi uma troca espetacular. Sempre honrou a camisa, as tradições do Fortaleza, mudou o Fortaleza de patamar. A gente sabe que o Fortaleza já vinha crescendo com o Rogério Ceni, a gente não pode esquecer do Rogério Ceni, tá? Mas se imaginou, o Rogério Ceni saiu, fez uma história maneira. Será que quem assumir vai dar continuidade? Ninguém conhecia o Vojvoda. Então o Vojvoda apareceu para o mundo pelo Fortaleza e o Fortaleza mudou de patamar com o Vojvoda. Então não é a simples saída. E eu vendo todos os vídeos, todos os comentários, eu vi muita gente querendo a saída do Vojvoda, outros querendo a permanência. Mas independente de você que queria a saída do Vojvoda e dos que não queriam, mas principalmente aqueles que queriam a saída do Vojvoda, eu sinto uma sensação de luto.
Aquele cara que queria a saída do Vojvoda, ele queria muito pelo momento que o Vojvoda está saindo, de dar uma mexida, uma balançada no Fortaleza, e por isso a saída do Vojvoda. Não é porque o cara é ruim, porque o cara é. Não. É porque ele está vendo o clube, o futebol do clube, indo por água abaixo. E aí muita gente coloca a culpa no elenco, coloca a culpa nos dirigentes. E aí eu acho que num momento desse é um conjunto, cara. Esse mesmo dirigente é o dirigente que acertou com o Rogério Ceni, que acertou com o Vojvoda, que estava ganhando tudo com o Vojvoda, que estava indo certo. Chegam alguns momentos que você quer fazer o certo, a coisa dá errada, traz alguns jogadores que você confia, mas a coisa não funciona. Então sai um pouco fora, né, das mãos, e aí a torcida quer encontrar um culpado, o treinador, os jogadores, a direção. De vez em quando não tem um culpado. É um conjunto de coisas que acontecem para o bem ou para o mal, mas acontece. De vez em quando o treinador erra na substituição e dá certo. Os dirigentes erram em contratações e dá certo. De vez em quando acerta, traz aquela contratação que a torcida queria e a coisa não funciona. Então, não é uma coisa simples. É mais complexo. Né? E o momento do Fortaleza é um momento mais complexo. Será que o momento do Fortaleza era o momento de mandar 12, 18 jogadores embora, igual alguns times fazem? Manda 12 jogadores embora. A Fortaleza tem condições de mandar 18, 10, 12 jogadores embora e trazer a mesma quantidade em qualidade? Será que tem, nesse momento, tem caixa para isso? É uma coisa a pensar. Os jogadores que tem lá, dá para se recuperar? Sabe? Então, cara, a despedida do Vojvoda, para mim, fica essa sensação de luto. Eu não sou torcedor do Fortaleza, mas acompanho o Fortaleza há muito tempo. Gosto muito do Fortaleza, torço muito pro Fortaleza. E eu sinto essa sensação de, como é que eu vou falar? De parente. Como se você tivesse perdido um parente, sabe? Aquele espaço, aquele vácuo, como é que fica? Que você não sabe se vai conseguir ser preenchido. Cara, é bem complicado, cara. Você fica com vazio, né? Com a sensação de tristeza. É essa a sensação. É, é a sensação de quem está saindo alguém da família. Você perdeu alguém da sua família. O Vojvoda já pertencia à família. A família Lion. O Fortaleza é um membro, o Vojvoda é um membro da família que está indo embora. Então, na minha opinião, talvez com várias exceções, né, estão felizes, comemorando. Lógico, acredito eu que os torcedores rivais, alguns por ironia, queriam que o Vojvoda continuasse, porque a coisa não está fluindo. Mas outras sabem que a saída do Vojvoda pode piorar a situação. Mas falando de torcedor, cara, é uma saída sentida, tá? É uma saída sentida. O que você tem que fazer é agradecer o Vojvoda, tá? Agradecer o Vojvoda. E essa saída do Vojvoda vai deixar saudades, vai deixar marcas, vai deixar lembranças muito boas. Eu acho que essa saída pode não ser por um tempo muito longo, tá? Mas toda a repercussão, todo o sentimento da torcida do Fortaleza em relação ao Vojvoda já está marcado na história. Está marcado na história. Agora o Fortaleza tem que dar um passo adiante. Então, para o Vojvoda, eu acho que toda a torcida
pede obrigado, independente de querer que ele fique ou não, pede obrigado a ele, que ele seja muito feliz no próximo passo, porque ele vai ter um próximo passo. Tem muito clube que vai querer o Vojvoda. Se eu pudesse dar um conselho para o Vojvoda, se eu pudesse dar um conselho para o Vojvoda, eu não pegaria time nenhum agora. Se eu sou o Vojvoda, eu não pegaria time nenhum. O que eu faria se eu fosse o Vojvoda? Primeiro, eu ia tirar um tempo para descansar, para refrescar a mente. E depois eu ia me atualizar, porque eu acho que o Vojvoda já mostrou que é um grande treinador, mas eu acho que ele precisa de uma reciclada. Eu acho que o Vojvoda precisa dar uma viajada, né? Já tem um nome, né? Dar uma viajada, dar uma pesquisada, fazer alguns intercâmbios, melhorar o seu leque de táticas, técnicas. Eu acho que o Vojvoda precisava desses 6 meses para dar uma repaginada no seu compêndio de alternativas dentro do futebol. Se eu fosse o Vojvoda, eu não iria para time nenhum, porque ele vai receber muita proposta, mas não ia para time nenhum. Pegaria um time no início da temporada, se fosse no Brasil, né? Tô falando de Brasil. Se for lá para fora, talvez eu pensasse diferente. Mas aqui no Brasil eu não pegaria time nenhum. Porque a identificação do Vojvoda com Fortaleza, mal comparando, é muito parecida com a do Jorge Jesus com o Flamengo. É muito parecida. Tudo bem que o Jorge Jesus no Flamengo foi um período curtinho. Porra, tu imagina do Vojvoda que ficou 4 anos. Então, eu que sou o Vojvoda, eu ia me reciclar. Eu ia espairar a cabeça, 1 mês, 2 meses, espalhando a cabeça, vendo futebol pelo mundo, e depois eu ia fazer uma reciclada, mas uma atualização, melhor. Reciclar não, porque reciclar tem uma outra conotação. A conotação melhor é atualizar. Então, obrigado, Voivoda. Em relação a treinadores, vi aí falando muito de Zubeldia, Ramon, Tite. Amigo torcedor do Fortaleza. Parece que o Ramon Dias pediu o dobro, né? Ramon Dias não é a cara do Fortaleza. Na minha opinião, vai fazer besteira. O Zubeldia. O Zubeldia tem um outro ritmo. O Zubeldia é um cara o oposto do Voivoda em relação a trato. O Voivoda parece ser um cara muito polido na hora de falar. Um cara completamente diferente. O Zubeldia é 180, né, irmão? É aquele treinador que de 5 jogos ele vai ser expulso 2. É uma gritaria no campo, entrando dentro de campo. Talvez os jogadores do Fortaleza precisem de um cara assim, que tenha um formato diferente do Voivoda. Um cara completamente fora da casa, louco. Talvez seja isso que precisa um pouco, tá? O Zubeldia. O Tite não. O Tite é ex-treinador. É jogar dinheiro fora, na minha opinião, tá? Como tem alguns outros aí, Carille, que o esporte contratou. Jogar dinheiro fora, tá? E aí se falou agora do Renato Paiva. Renato Paiva teve no Bahia. Ele não conseguiu fazer um grande trabalho no Bahia. Teve até alguns problemas no Bahia. O Bahia não tinha um elenco muito bom também, só para lembrar. Aí o Renato Paiva vem para o Botafogo, pega um time que tinha um treinador com uma característica completamente diferente da dele. Ele vai para o Mundial, consegue ganhar do PSG. Mas aí, no jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético de Madrid, que você queria ver o Botafogo um pouco mais solto, ele continua na mesma pegada. Botafogo eliminado, o Dexter manda ele embora porque entendeu que o Botafogo foi muito covarde contra o Palmeiras. E eu concordo. O Renato Paiva é um treinador que taticamente
é diferente do Vojvoda. É diferente do Vojvoda. É um treinador mais reativo. Ele é um treinador mais para a linha do Tite, tá? Cara, eu também não sei se o Renato Paiva é o treinador Fortaleza. Agora é o seguinte: o Fortaleza, amigo torcedor, ele precisa de um treinador que faça algo diferente do que o Vojvoda estava fazendo. Porque contratar um treinador que faça a mesma coisa que o Vojvoda estava fazendo, parece que não vai adiantar. O Fortaleza tem que tentar algo diferente do que o Vojvoda vinha fazer. O Zubeldia tem um jeito diferente, já é um ponto. Gosta de jogar ofensivo também, mas tem um jeito, um trato diferente. O Renato Paiva é um treinador que é mais explosivo, um pouco mais explosivo que o Vojvoda, muito menos que o Zubeldia, mas tem uma tática diferente, ele é mais defensivo. Eu não sei se a torcida iria gostar de um treinador mais defensivo. Porém, o Fortaleza precisa estancar. O Fortaleza está tomando muito gol. Tem que ter um treinador que estanque essa avalanche de gols que o Fortaleza está fazendo para voltar a somar pontos. Tem que ser um treinador que tenha uma colocação de tática de fácil entendimento, porque o Fortaleza não tem tempo. Desses caras que falaram, na minha opinião, talvez o Zubeldia se encaixasse. Os jogadores teriam um treinador completamente diferente, no modo, né, muito explosivo. Talvez é esse chacoalho que precisa. E talvez um treinador ali, né, que tivesse um manejo mais defensivo. Um time que jogasse mais no contra-ataque. Não jogasse bonito, mas que tivesse um contra-ataque eficiente, uma defesa que estancasse ali. Estavam falando até do treinador que foi do Vitória, né? Agora me fugiu o nome dele. Não é um treinador ruim. Agora me fugiu o nome dele. Carpini, né? Carpini, acho que é isso. Também não é um mau treinador, mas eu acho que o Fortaleza precisava de um treinador com uma experiência maior. Cara, dos nomes que se falaram, eu acho que pelo formato, o jeito, o Zubeldia não seria uma má opção. E o Carpini poderia fazer um bom trabalho. O Renato Paiva, talvez aí, dos que estão aí sendo citados, fosse um treinador que conseguisse estancar essa quantidade de gols que o Fortaleza toma. Agora, Ramon Dias e Tite esquece, é jogar dinheiro fora. Bom, eu espero que o Fortaleza faça uma boa escolha. Agora, tem que fazer uma escolha que tenha uma mudança em relação ao que o Vojvoda estava fazendo. Eu não estou falando que o que o Vojvoda estava fazendo estava ruim, o que ele fez em 4 anos foi ruim. Óbvio que não. Mas nesse momento, o Fortaleza precisa de uma mudança. É por isso que eu disse. Acho que o Fortaleza precisa de um chacoalho geral, inclusive na parte técnica. Acho que o Fortaleza acho que precisa sim de um tempo do Vojvoda. Quem sabe no início do ano que vem ele volte repaginado. Mas eu acho que agora precisava de uma repaginada. E o Vojvoda acho que não ia conseguir, com seu jeito, dar essa chacoalhada. É por isso que eu disse que nesse momento a saída do Vojvoda pode ser benéfica, trazendo um treinador que tenha uma visão diferente, uma tática diferente e um jeito com os jogadores diferentes, para ver se funciona.
Boa sorte ao Fortaleza, torcendo aqui para que dê tudo certo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!